estamos iniciando mais uma sessão formativa do PIBID, Letras, Língua Portuguesa, modalidade à distância, modalidade presencial, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vou passar para o professor Eduardo, dar as boas-vindas. Olá, gente. Boa tarde para todas as pessoas presentes. Então, como a professora Ivanda mencionou aqui, nós daremos início agora ao sexto encontro do Trilhas Formativas do PIB de Letras, Língua Portuguesa UFRPE. Esse evento formativo ele é organizado pelos núcleos do PIBID de Letras, Língua Portuguesa, aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E eles participam de forma integrada, tá? Do Programa de Iniciação Científica à Docência, com o apoio da CAPES. O título do nosso projeto é Ensino de Língua Portuguesa, Literatura, Vivências do Cotidiano Escolar no âmbito da iniciação à docência. Professor Everton, hoje cabe ao senhor apresentar a nossa celebridade desse nosso sexto encontro formativo. Conta aí a respeito dessa pessoa, professor. Boa tarde, Eduardo, Ivanda, boa tarde, alunos, bolsistas de iniciação científica e supervisores. Não sei se temos supervisores por enquanto na sala, temos também. Então, apresentar Ivanda é uma grande responsabilidade, né? Porque Ivanda é nossa querida colega de universidade, querida colega de PIBID e é uma professora que todos conhecem, mas vamos fazer a leitura do mini currículo dela e a gente agradece a Ivanda, né? A gente já está no sexto encontro, cada encontro foi feito com um professor diferente. Já tivemos a participação do professor Eduardo, agora a da professora Ivanda, em breve será minha vez. Mas, enfim, vamos lá apresentar a Ivanda, professora titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutora em Letras pela UFPE, é coordenadora e docente permanente no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, PROGE-UFRPE, substituta eventual da coordenação de Letras EAD, UFRPE, Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, junto em parceria com o professor Eduardo. É docente do programa de pós-graduação em Tecnologia e Gestão em Educação à Distância e do curso de especialização em Estudos da Linguagem e Informação Docente, ambos na UFRPE também. Atua como coordenadora diária do Núcleo de Letras, Língua Portuguesa EAD, PIBID CAPES, nesse edital de 2024 a 26, tem publicações e desenvolve pesquisas sobre educação à distância, letramentos digitais, formação docente, ensino de literatura, letramento literário na cultura digital, materiais didáticos para EAD e recursos educacionais abertos. Né? Uma leitura de um mini currículo, porque a gente sabe o quanto Ivanda produz, trabalha e contribui nas várias esferas do ensino, pesquisa, extensão e administração. Ivanda, por favor. Boa tarde, gente. Desejamos as boas-vindas a esse nosso encontro formativo, não é? Nada é por acaso, gente. A mudança da plataforma foi para a gente ficar ainda mais dialógicos nessa perspectiva, tem tudo a ver com o tema de hoje, vai dar tudo certo. Hoje nós teremos uma fala inicial, em que a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre educação literária, sobre a perspectiva de inovação nesse contexto da educação literária, processo de escolarização da leitura literária, e depois, na sequência, a gente vai ter depoimentos de 3 estudantes do PIBID que estarão conosco nesses compartilhamentos para a gente fazer uma formação bem legal, bem integrada. Então, sintam-se acolhidos e acolhidas nesse momento inicial e vamos começar o nosso encontro, a nossa conversa de hoje, tá certo? Então, hoje, a nossa conversa ela vai estar articulada, sobretudo,
a essa dimensão das práticas inovadoras de leituras literárias. Então, o nosso foco vai ser as práticas de leituras literárias, né? Em busca de metodologias inovativas para a ensinagem da literatura na educação básica. Então, vamos começar a conversar nessa perspectiva, preparamos uma agenda, a gente sempre gosta de uma contextualização inicial, então, na nossa agenda de hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre a cultura digital, de que contexto estamos falando, a cultura digital, a cultura do remix, e qual é o lugar da literatura nessa situação, nesse contexto, nesse cenário. Como as práticas de leituras literárias estão sendo construídas dentro e fora da escola, e esse conceito de ensinagem que trazemos aqui para a reflexão, né? A ensinagem da literatura e a educação literária aberta, que estamos construindo esse conceito, chamando de ela, que em busca de práticas abertas, dialógicas e inovativas. Então, vamos dialogar nessa perspectiva hoje com base nesses 3 pontos. Vamos começar a refletir um pouquinho sobre a cultura digital, a cultura do remix e qual o espaço, o lugar que a literatura desenvolve nesse contexto, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente traz aqui a reflexão, a abordagem do Pierre Levy, que trabalha muito bem já há algum tempo, ele foi um visionário na perspectiva desse contexto do digital, da cultura digital, em que ele traz a necessidade da gente refletir sobre a inteligência coletiva, a nova forma de pensar em função desses avanços tecnológicos, e como o ciberespaço é um grande processo que também vai estar interrelacionado à expansão da inteligência coletiva por meio das redes sociais, das trocas colaborativas nas comunidades de aprendizagem, e como a cybercultura é uma espécie de fenômeno em que vai mudar as atitudes, os comportamentos, não só há uma mudança de técnicas, de recursos, de inovações tecnológicas, mas também de atitudes, de práticas de letramentos que a gente precisa conversar. Nesse contexto tão inovador que estamos vivenciando, né, tão desafiador para professores, professoras, estudantes, com a expansão da inteligência coletiva, nós temos aí a aprendizagem cada vez mais flexível, aberta, móvel, dinâmica. O André Lemos toca na necessidade da gente refletir sobre a cultura móvel em função dos dispositivos como os celulares, os smartphones, que vão ali trazer a mobilidade nesse campo da aprendizagem, dessa cultura móvel. Os estudantes estão aí imersos nesse contexto. A Santaella traz a noção da aprendizagem aberta, aprendizagem ubíqua, aprendemos a aprender a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer cenário, e a escola precisa se adaptar a esse contexto também da flexibilidade, da ubiquidade nesse processo, da construção de aprendizagens cada vez mais ancoradas nesse contexto digital. E o Lesse, que é um autor que trabalha a cultura livre, a cultura do remix, a necessidade da gente pensar em processos aí articulados à autoria, às licenças abertas, ao processo de criar, de utilizar, reutilizar, compartilhar objetos de aprendizagem nesse cenário tão dinâmico. E aí, nós, professores e professoras, professores em formação, temos muitos pibidianos e pibidianas, professores das escolas parceiras, os supervisores, precisamos pensar nas práticas de letramentos participativos, críticos, letramentos digitais, letramentos da cultura do remix, que vão se incorporando a toda essa dimensão aí que a gente está vivenciando, né? O Roger Chartier é um autor bem interessante, que ele traz também para o campo da linguagem a necessidade da gente refletir sobre algumas mudanças que ele coloca como revoluções no contexto digital. A questão da mudança na modalidade da técnica de produção dos objetos relacionados à cultura escrita, sobretudo o livro, né? A percepção das entidades virtuais, as estruturas e as formas fundamentais também dos suportes da cultura escrita nesse processo. E aí é bem interessante porque ele traz essa necessidade da gente refletir sobre esse contexto em que o leitor se transforma nessa perspectiva. A gente precisa pensar hoje em dia no leitor navegador, o leitor que desenvolve outras práticas, outros gestos de leitura, outros modos de ler. Nessa nova inscrição desse contexto digital, o livro muda, os suportes mudam,
e nós, como leitores e leitoras, também estamos nesse contexto aí de transformação, não é? Então, no campo da literatura, no nosso campo literário, que o nosso querido Pierre Bourdieu já comentou há um bom tempo atrás, e que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, traz a literatura dentro desse campo artístico literário, ele também vai se transformando nesse cenário. Os processos de produção, de criação artística, estética, de criação literária, a circulação dos objetos de aprendizagem, dos livros de literatura, desses gêneros literários, e esse consumo do material artístico. Tudo isso vai se transformando nesse contexto da cultura digital, e a literatura vai se expandindo com o crescimento do cyberespaço. Então, tudo isso vai transformando as formas de ensinar, de aprender, as práticas de leitura literária dentro desse contexto. Uma outra autora importante que vai conversar um pouquinho sobre a leitura dentro desse cenário digital é justamente aqui a Ribeiro, a Ana Elisa Ribeiro, tem esse livro bem interessante, Multimodalidade de Textos e Tecnologias, em que ela coloca uma dimensão bem importante. Ela já começa a colocar, olha, gente, a leitura é semovente, ela está sempre em movimento, em transformação, e vai se movimentando conforme os ventos da tecnologia, até numa perspectiva metafórica aí que ela vai utilizando, numa linguagem figurada. Então, as práticas sociais de leitura estão sempre em contínuo movimento e com o advento da revolução tecnológica, isso também vai trazer reflexões, trazer consequências para as nossas práticas de linguagem e, sobretudo, aqui a nossa conversa no campo literário. A nossa querida Roxane também traz essa dimensão aí. Ela trabalha muito nessa perspectiva dos multiletramentos, da pedagogia dos multiletramentos, a leitura e a escrita dos gêneros discursivos nessa perspectiva multissemiótica também. As escolas precisam, na perspectiva dela, dialogar com esse contexto, né, com essa questão dessa diversidade de linguagens, de gêneros, que vai também ter um impacto importante nesse processo. E aí ela revisita alguns autores e também coloca essa dimensão do autor, que eu achei interessante a gente trazer. Esse mix, o leitor-navegador, que a gente viu lá na perspectiva do Chartier, ele também se transforma nesse processo do digital, desenvolve outras práticas, ele cria, recria, produz objetos de aprendizagem, conteúdos. Então, nós temos a figura do autor, o leitor-autor, num processo dinâmico de leitura e escrita, dentro do que ela considera dessa montagem criativa. Esse leitor, ele tem uma dimensão muito forte, ele reage, ele publica, ele comenta, ele remixa, ele reutiliza esses processos, e aí essa condição da autoria é muito importante. Um outro autor que a gente traz ao diálogo é esse autor que tem esse livrinho, Uma História da Leitura, o Alberto Mangel, que traz essa perspectiva da leitura como poder, do empoderamento do leitor. Ler é um ato de poder na perspectiva do Mangel. Coloca que a sociedade, em geral, as sociedades autoritárias, que ele faz um pouco essa alusão, elas temem o poder do leitor. Se a gente traz isso para o campo da história, minha gente, por que é que dentro dos governos mais autoritários, a gente teve já em algum momento da história fogueiras com vários livros, várias obras literárias, várias obras de arte, né? Então, o poder do leitor inclui, na perspectiva dele, o poder de todos os leitores que o precederam. A leitura literária cria essa possibilidade de revisitar a realidade por meio da construção de mundos possíveis, e nessa perspectiva cria esses multi-universos. O universo literário vai ser sempre infinito, dinâmico, dando várias possibilidades para que os leitores reconstruam as suas leituras a partir dessa interação dinâmica e íntima com a obra literária. Então, esse autor ele é bem importante quando coloca essa potencialidade da leitura na sociedade de uma forma geral e o potencial da literatura dentro desse contexto. Então, gente, nesse cenário, a expansão dos conceitos de literatura na cultura digital
a gente tem uma dimensão bem efetiva, a gente tem outras nomenclaturas que vão surgindo em função dessa emergência da literatura, dos processos de criação literária no contexto do digital. A gente hoje fala da literatura digital, infoliteratura, cyberliteratura, literatura multimídia e tantos outros termos que vocês, pesquisando, vocês vão observar. E nós temos aí uma explosão de outros gêneros no campo literário, um hibridismo muito grande. A ficção hipertextual, o hiperconto, o nanoconto, narrativas transmediáticas, poesia em mídia digital, as fanfics, os videopoemas, poesia sonora. Então, a gente tem essa mistura de linguagens também, que essa mistura, ela vai transformando o entrecruzamento dos gêneros, e como o Bakhtin já bem colocou, os gêneros vão evoluindo, vão se transformando, são plásticos, dinâmicos, e os gêneros literários também participam desse processo, né? Então, como as práticas de leituras literárias estão sendo construídas dentro e fora da escola? Isso é um ponto para a gente refletir nesse processo. Que práticas de leituras literárias circulam na escola? Vocês que estão aí desenvolvendo suas observações, suas vivências pedagógicas nas escolas. Os educandos estão lendo literatura na escola? Quais são as práticas de leituras fora da escola? O que é que esses educandos estão lendo fora da escola? Se estão lendo. Os professores, nós, estamos lendo para os estudantes nas salas de aula? Os professores, nós, somos leitores e leitoras de literatura? Se eu quero formar o leitor no campo artístico literário, será que eu sou, como educador e educadora, um docente comprometido com a leitura literária? Quantas obras eu já li? O que é que eu tenho lido? Como são as minhas práticas de letramentos literários? O que se ensina e o que se aprende com a leitura literária na escola? São múltiplas reflexões que colocamos, porque é sempre importante nós, como professores, em formação inicial, em formação continuada, traçarmos esse panorama de reflexões. Então, eu coloquei aqui duas imagens. Eu sou da era do giz. A gente tem uma imagem aqui de um quadro, o professor aí com o giz, não é? Colocando, escrevendo no quadro, e uma outra imagem em que a gente tem aqui alguém que está com o suporte, com o smartphone, e aí colocando essa dimensão, navegando aí na internet, né? Então, a gente tem, de um lado, toda essa cultura digital aqui, que a gente traz a reflexão com vocês, expansão da inteligência coletiva, novos redesenhos para a literatura, a cultura digital, cultura livre do remix, os estudantes conectados, que são nativos digitais, que já têm uma apropriação tecnológica importante. Hoje a gente só fala de inteligência artificial, da IA generativa, essa grande revolução, o mobile learning, em função da cultura móvel, que vimos lá com o Lemos, o deep learning também integrado a esse processo da expansão aí das ferramentas de IA, sobretudo a IA generativa. Do outro lado, o que é que temos? A escola ainda analógica. Estamos falando da escola de uma forma ampla, né? Sem criticar a escola A, B ou C. A escola, no nosso cenário brasileiro, ainda desconectada, muitas escolas sem acesso à internet, discentes muitas vezes desmotivados, metodologias ainda anacrônicas. A desmotivação passa pelo cansaço, estamos diante da sociedade do cansaço, dessa competitividade, muitas vezes, que as escolas também reproduzem em função desse diálogo com a sociedade, não é? Ansiedade, depressão, várias questões que nossos estudantes e nós também, como educadores, professores, profissionais, estamos conseguindo aí vivenciar, né? A proibição do uso do celular na escola, que já agora é uma lei, e a gente tem também essa questão. Enfim, são questões para a gente refletir. Então, diante dessas questões, o que é que a gente pode trazer para a nossa reflexão? Primeiro, que é preciso a gente pensar numa formação para a cultura digital. Então, se a gente não consegue que a escola consiga pensar políticas, planejamentos, estratégias para essa formação para a cultura digital, em que cenários esse estudante vai aprender? Como é que ele está aprendendo?
ou o que ele está fazendo com os objetos dessa cultura digital, com as suas práticas de letramento dentro desse contexto, né? Então, é uma questão importante para a gente estar aí refletindo. No campo literário, a gente tem um processo de escolarização da leitura literária, as leituras dos professores, dos estudantes, aquelas leituras já instituídas, disseminadas pelos livros didáticos, ainda há ênfase no cânone literário, essa seleção, esse recorte do corpus literário que o aluno não participa, quem seleciona é o educador, muitas vezes a própria escola, as editoras, sobretudo no contexto das escolas privadas, né, tem esse forte poder no processo de seleção, né? A gente tem programas também nacionais que vão também colocando essa seleção textual que circula na escola. Então, há uma falta de participação dos estudantes nesse processo de seleção. Os horizontes de expectativas desses estudantes, na perspectiva do IALS, muitas vezes ficam em segundo plano, né? Então, a leitura literária, muitas vezes, também é abordada, desvinculada do prazer estético, da fruição estética. Então, a Magda Soares, há um bom tempo atrás, acho que nos anos 80, ela já colocava há um processo de escolarização inadequada da leitura literária na escola e pouca coisa mudou desde que Magda Soares começou a trabalhar isso. E a Lajolo, que já também é uma autora clássica nesse campo, que coloca, olha, o texto literário muitas vezes é trabalhado ainda como pretexto para o professor dar aula de outras coisas, menos da leitura literária de literatura. E a gente colocou aí a solidão dos leitores na escola. A gente não ouve o que é que o leitor A, B ou C está lendo, a gente não compartilha as leituras, a gente muitas vezes começa a impor determinadas leituras no campo literário, né? E a gente começa a desvalorizar, às vezes, aquela leitura que aquele estudante leitor está construindo dentro desse cenário. Isso surge também em função de uma série de preconceitos que vão sendo construídos e que vão sendo perpetuados dentro das salas de aula. No campo literário, isso também ocorre, não é? A gente tem o Marcos Baird, que trabalha a questão do preconceito linguístico, a gente traz aqui o preconceito literário, em função de algumas visões estigmatizadas. Uma primeira visão, o primeiro mito que a gente poderia pensar é: a literatura é muito difícil. Esse mito ainda circula na escola como se a literatura fosse algo inacessível, como se aquele estudante A, B ou C não tivesse condições de abrir uma grande obra, uma obra literária, ler um Machado de Assis, ler uma Clarice Lispector, né? É preciso ler obras literárias para escrever bem, também é um segundo mito importante, né? Muitas vezes, os próprios exemplos das gramáticas normativas colocam fragmentos de obras literárias e colocam essa percepção do certo e do errado, correto ou não, em termos da norma culta. Mas a linguagem literária, ela vai além da norma culta, ela desconstrói a norma culta, ela reinventa a linguagem. Então, isso é bem importante a gente não perder isso de vista. Porque alguém pode dizer: eu estou trabalhando Drummond, levei um poema belíssimo. O que é que você fez com o poema de Drummond? Pediu uma classificação morfológica, pediu para que os alunos começassem a identificar algumas questões da norma culta. Então, o texto, na perspectiva da Lajolo, foi utilizado como pretexto para o professor vivenciar outras questões, né? E aí também uma visão formalista, a literatura pela literatura, a literatura só como código, a literatura marcada pela literariedade, ou seja, aquilo que faz com que a literatura seja entendida como literatura. Uma visão ainda dos formalistas russos, que foram importantes, mas que a gente precisa ainda recorrer a outras perspectivas. E um outro mito, que é apreender o conteúdo do texto literário, é como se fosse a tarefa mais importante no ato da leitura literária, dissociando forma e conteúdo. Quando a gente está diante da leitura literária, da obra literária, a gente precisa articular no processo de leitura forma e conteúdo. Não existe arte sem a expressão artística, sem a organização desta forma e como essa mensagem vai ser veiculada. Então, como abordar a literatura na escola? Essa autora também é bem interessante, a Colomé, que ela coloca o seguinte: olha, o que a escola deve ensinar, mais do que literatura, ela precisa ensinar a ler literatura. Então, a gente precisa fazer a leitura circular na escola,
também a leitura literária, não só ela, mas também a leitura literária. E Rezende, que é uma autora que está nesse livrinho, Leitura de Literatura na Escola da Parábola, que é um livrinho bem interessante, ela coloca também nessa linha. Trata-se de um deslocamento considerável. A gente pensar em seguir do ensino de literatura para a leitura da literatura, para a leitura literária. O ensino da literatura vai focar em quem? Na figura do professor. A leitura literária vai se concentrar no polo do estudante, né? Então, é um movimento que a gente precisa seguir nessa perspectiva para a gente tentar estabelecer essas conexões, a cultura literária do professor, a cultura literária do estudante, fazer os processos de mediação nesse processo. Então, será que é possível ensinar literatura? Também é uma discussão bem importante. Por que a escola não aprende com a literatura em vez de ficar tão preocupada em eu tenho que ensinar literatura? E aí, esse ensino de literatura começa a se transformar no ensino, de repente, de uma perspectiva histórica, dos estilos literários, sem a preocupação de você fazer a imersão na obra literária. Por que que essa escola não faz um processo diferente nessa perspectiva? E aí a Regina Zilberman coloca isso muito bem, né, nas obras dela. O texto não é mesmo pretexto, mas é contexto. Aqui a Lajolo, ela já faz uma nova leitura do primeiro ensaio dela e que coloca que o texto literário é contexto. Precisa ser entendido nesses processos de relação da produção, da circulação, da leitura. É isso que a escola precisa fazer. Então, não pode ser visto como pretexto, mas sim nessa dimensão das conexões múltiplas dentro dos processos de mediação, de produção, de recepção. O Gerard Genet, nesse livrinho, A Literatura de Segunda Mão, ele coloca que a leitura literária precisa descortinar os palimpsestos, ou seja, as relações dialógicas, intertextuais, transtextuais, que vão se colocando nas camadas. Quando você está diante de uma obra literária, você precisa, enquanto leitor, ativar o seu conhecimento prévio, o seu repertório, e perceber essas conexões dialógicas. E aí ele diz, entenderemos por palimpsestos todas as obras derivadas de uma outra obra anterior, por transformação ou por imitação. Um texto pode sempre ler um outro, e assim por diante, até o fim dos textos, que nunca há fim dos textos, né? E aí ele brinca, quem lê por último, lerá melhor. Então, aquele leitor que tem a sua bagagem, que tem o seu repertório de conhecimento, o seu repertório intertextual, que vai construindo todo esse processo, ele é bem importante e vai conseguindo dialogar nessa perspectiva, né? Então, vamos lá. Acho que deu um probleminha aqui. Pronto. Então, gente, como é que a minha concepção de literatura vai orientar as minhas práticas de leituras literárias e as minhas práticas pedagógicas no contexto de sala de aula? Se eu sou um professor ou professora, tudo que eu faço, a minha prática pedagógica vai trazer à tona tudo o que eu penso. Então, a ideia é, vamos convidar vocês para tentarmos refletir sobre uma concepção macroestrutural da literatura. A literatura como um fenômeno de linguagem, como um fenômeno artístico, intertransdisciplinar, transversal, polissêmico, que vai gerar várias possibilidades de significação, um objeto estético-artístico intermulticultural, intertextual, transtextual, discursivo, dialógico, plurilíngue, vários conceitos aí que a gente pegou também do Bakhtin, cronotópico na relação tempo e espaço, que a gente vai ver um pouquinho, polifônico na perspectiva das múltiplas vozes, social, político, histórico, educativo, também o Antônio Cândido colocou essa função formativa da literatura, seu potencial educativo, transgressor e emancipador. Né? Então, aqui, bem interessante a gente partir dessa visão ampla. E partindo dessa visão ampla da literatura, é importante a gente perceber a dimensão do Antônio Cândido, a gente entender a literatura como algo vivo, dinâmico, a literatura como um sistema orgânico de interação,
como um sistema simbólico de comunicação interhumana, um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras, em que os leitores vão decifrar, aceitar, deformar, construir, reconstruir a partir das suas leituras. Então, o Cândido, nessa dimensão de entender a literatura como sistema, ele coloca alguém que produz, o criador, o autor, a obra, que tem todas as convenções estéticas, artísticas, culturais, históricas, os leitores, em sua diversidade e multiplicidade, e os contextos, que vão também aí ressignificando as relações que vão sendo estabelecidas nesse processo de intercomunicação. E aí vem o nosso querido Bakhtin, que coloca que a literatura precisa ser entendida como um fenômeno dialógico, porque é parte inseparável da cultura, da história, das convenções de uma época, é um fenômeno complexo, multifacetado, dialógico, nessas relações indissociáveis com a sociedade. E esse outro autor lindamente diz, o Roland Barthes, que a literatura precisa ser compreendida como um fenômeno interdisciplinar por sua natureza interdisciplinar. O Barthes brinca o seguinte, olha, se a gente tivesse que tirar do currículo todas as disciplinas, pelo menos uma deveria ser salva, a literatura, pois na literatura todas as ciências estão presentes no monumento literário. A literatura tem a sua natureza interdisciplinar. Então, quando a gente pensar a literatura na escola, a gente pode pensar num projeto interdisciplinar para trabalhar a literatura com história, com artes, com uma dimensão plural, integrar com outras linguagens. Então, vamos conversar sobre ensinagem de literatura e educação literária aberta em busca de algumas práticas abertas, dialógicas e inovativas. A ensinagem da literatura, quem se interessar, no site do Progeu, depois a gente coloca aqui no nosso chat, tem um livro chamado Formação Docente na Área de Letras, Interfaces com Experiências de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nesse livrinho a gente tem um capítulo em que a gente discute um pouco esse conceito da educação literária aberta que a gente traz aqui para vocês hoje, tá? Então, primeiro, o que é essa ensinagem? O que é que a gente está considerando nessa perspectiva aí da ensinagem? Retomamos o termo ensinagem de Anastasio, autora no campo da educação, que ela se refere a essa prática dialógica, dialética entre o ensinar e o aprender, como uma prática social crítica, complexa, em que os professores, os estudantes, precisam estabelecer essa parceria. E aí é muito importante em que ela coloca a ensinagem, que vai requerer esse método dialético de ensinar, o processo de ensinar que vai incluir o saborear o novo conhecimento proposto. O prazer, ensino e aprendizagem precisam passar pelo prazer dessa construção do conhecimento, né? O Paulo Freire já dizia que a construção do conhecimento é essa aventura que vai demandar também essa relação afetiva, amorosa, dialógica. E aí a gente faz o link da Anastasio com o Freire, não há docência sem discência, ensinar exige disponibilidade para o diálogo, na perspectiva da pedagogia do diálogo do querido Paulo Freire. Ensinagem, experiência no processo de fruição estética. A fruição estética, no processo da leitura literária, é um movimento que precisa ser considerado. Dentro dessa perspectiva, a gente gosta muito da ideia de formação de comunidades interpretativas. Dentro da sala de aula, a gente poderia pensar, na perspectiva do Sterling Fish, em estabelecer esse contato, esse compartilhamento de leituras, de interpretações, de vivências, a partir da interação com a obra literária. E cada leitura literária propicia esse empoderamento do leitor, novas aprendizagens no campo literário. Vejam que a gente viu a ideia do empoderamento na perspectiva do Mangue, né? Na perspectiva de ler literatura como um ato de poder. Na perspectiva do Cândido, a literatura precisa ser compreendida como um direito humano, inalienável. Um direito que a gente precisa fazer com que esse estudante da educação básica tenha consciência. Ele tem o direito à arte, ele tem o direito à leitura literária, ele tem o direito, nesse processo, de construir a sua autonomia como um sujeito leitor importante nesse contexto tão dinâmico que vivemos da cultura digital, nessa era de fake news, nessa era de superficialidade
das práticas comunicativas. ênfase na dimensão estética e no potencial humanizador da literatura, que o Cândido também colocou. E o Roland Barthes, que brinca e coloca que a literatura tem saberes e sabores nesse processo dinâmico. Então, pensamos na leitura literária aberta, ou melhor, educação literária aberta, como processo de ensinagem da literatura, que vai envolver conexões com a cultura digital. A ela seria a experiência estética, cultural, ética, decolonial, inovadora, nas interações entre os autores, as obras literárias, os leitores, os contextos, em tempos de cultura digital. Nessa perspectiva, defendemos essa proposta, encarando a inter-relação entre as práticas de letramentos literários, letramentos digitais, entendendo a literatura como um fenômeno artístico-estético em suas dimensões múltiplas, políticas, históricas, culturais, psicológicas, sociais, uma produção estética aberta, flexível, pluridiscursiva, cronotópica, polifônica, dialógica, trazendo o Bakhtin ao diálogo, um processo de intercomunicação, autor, obra, leitor, na perspectiva do Cândido, um processo de construção simbólica no campo literário, trazendo a ideia do campo literário, do capital social, na perspectiva do Bourdieu, em seu potencial humanizador como direito humano inalienável na perspectiva do Cândido. E nessa dimensão plural da educação literária aberta, tentamos conversar com alguns autores também que são bem dialógicos. O Novo, que é um autor bem importante no campo da educação, que trabalha com inovação, com tecnologias, com formação de educadores, e que traz essa dimensão da pedagogia da terceira margem, como espaço de travessia, de movimento, de entrecruzamento entre essa diversidade de saberes, colocando essa possibilidade da pedagogia se reinventar diante dos processos de transformações sociais, culturais, históricas e tecnológicas. Precisamos entender essa terceira margem como possibilidade nos processos formativos. Nada está acabado. Então, essa terceira margem do rio, fazendo alusão, né, à perspectiva do Guimarães Rosa, na narrativa literária do Guimarães, ela se coloca também no campo pedagógico como esse lugar que a gente precisa preencher. O Paulo Freire, na perspectiva do diálogo, a pedagogia da autonomia, não há docência sem discência, a ideia de que ensinar requer essa disponibilidade do educador a estabelecer o diálogo com o estudante. E a querida Bell Hooks, que coloca aí em diálogo também com o Freire a necessidade de a gente pensar numa pedagogia engajada. Ela coloca que educar é ensinar a transgredir, numa proposta decolonial, pedagógica decolonial. Ensinar é um ato teatral. Como educadores, precisamos refletir sobre esse processo. De que lugar estamos falando, né? Então, que perfil assumimos diante dessa realidade, dessa relação com os estudantes? Trazemos aqui o Bakhtin na perspectiva da linguagem literária, trazendo o enfoque, sobretudo, da dimensão da cronotopia. Cronos, tempo, topos, espaço. A relação dialógica tempo-espaço, ela faz parte dos processos de construção da linguagem e também a linguagem literária. Nessa relação com a sociedade, com a cultura, com a história, seria dialógica, polifônica, sujeita a esse processo de representações de várias vozes. A linguagem literária, o Bakhtin coloca muito isso ao longo dos escritos dele. Ela reflete a realidade e ela refrata a realidade. É um movimento de ida e de volta, é um movimento dialógico, dialético. E o cronotopo vai dar conta dessa relação tempo-espaço na organização do discurso literário. Se a gente considerar a relação autor-obra-público, a gente tem o cronotopo do autor, que escreveu a obra em determinado tempo e espaço, o cronotopo da obra, a representação do tempo e espaço naquela obra, e o cronotopo, ou cronotopos desses vários e múltiplos leitores, com vários repertórios que pertencem a contextos completamente distintos. Trazendo essa metáfora, vamos dizer assim, bakhtiniana para o contexto da sala de aula, a gente precisaria entender que a sala de aula vai envolver essa diversidade de cronotopos.
o cronotopo do professor, meu tempo e espaço como educador, meus processos de formação inicial, vocês aí, pibidianos, pibidianas, que estão na formação inicial, nossos processos de formação continuada, todo professor precisa pensar, a minha relação docente, a minha relação com a leitura, com a literatura, os meus repertórios de leituras literárias são diversos, diferentes, do tempo e espaço dos alunos, esse cronotopo ou cronotopos dos educandos, com capitais culturais e sociais diversos, a sua formação leitora diferente da nossa como educadores, essa diversidade de repertórios precisa ser considerada, esses diversos horizontes de expectativas dos leitores, a gente tem culturas infantis, infanto-juvenis, juvenis, a educação de jovens e adultos, tudo isso dentro da escola da educação básica vai transformar e vai redirecionando as relações dos sujeitos com os objetos de leitura e suas práticas de letramento e também de letramento literário. A gente precisa pensar também que as pessoas, a gente viu lá, né, no começo, a ubiquidade no processo de aprendizagem aberta. Estamos aprendendo não só na escola, mas também aprendemos em outros espaços. Então, o cronotopo da escola é um, os cronotopos de outros processos, de outros cenários, para além dos cenários escolares, são outros. A biblioteca comunitária é um cronotopo, uma ONG é um cronotopo, e tudo isso vai direcionando a forma como aquele estudante vai aprendendo. Esses cronotopos também estão imbricados, relacionados aos cronotopos dos autores das obras literárias, o tempo e espaço dos sujeitos que construíram as obras literárias. E aí, gente, quais seriam as trilhas metodológicas para abordar a literatura na escola? O nosso enfoque, colocado aí nesse livrinho aí, Português no Ensino Médio e Formação do Professor, é que a gente precisa compartilhar experiências de leituras. As histórias e experiências de leituras dos educadores são diversas das histórias e experiências de leituras dos educandos. Esse compartilhamento ele precisa surgir dentro do contexto da escola, da sala de aula. E como é que vai surgir? Por meio da ação docente, nos processos de mediação das experiências literárias. Com que finalidade? Para a formação de comunidades interpretativas, trazendo o diálogo aqui com Stanley Fish na perspectiva do Reader Response Criticism, da valorização dos leitores, das suas respostas, das suas reflexões dentro desse cenário dinâmico e da relação com a literatura nesse processo. Então, a sala de aula precisa ser um espaço de múltiplas vozes, precisa ser um espaço em que a gente vai dar essa oportunidade da construção de comunidades de aprendizagem e de comunidades interpretativas. A sala de aula é marcada pela diversidade de cronotopos, tempos e espaços diversos, precisa ser compreendida como essa orquestra polifônica, com suas múltiplas vozes sociais, históricas, culturais. As práticas de leituras literárias precisam dialogar com essa diversidade de saberes, de sabores, de repertórios, de vozes, de culturas, de territórios, de identidades, para a gente conseguir dar um passo e não colocar a sala de aula apenas como um contexto monofônico em que só o professor se apresenta. Trazendo também essa reflexão, a gente precisa pensar numa pedagogia interdisciplinar e como é que a inovação pedagógica pode surgir, as metodologias inovativas. Aqui a gente traz a pedagogia interdisciplinar da Heloísa Luque, que faz essa necessidade da gente refletir sobre essas dimensões, teoria e prática, ação e reflexão, a síntese dos conhecimentos numa perspectiva dialética, a relação indivíduo e sociedade. Quando a gente pensa em interdisciplinaridade, muitas vezes a gente só pensa na reunião de disciplinas. A gente precisa pensar numa dimensão dessa articulação teoria e prática, num movimento muito forte aí de repensar essa conexão sujeito, sociedade, essa síntese nessa construção dos conhecimentos. E trazendo aqui essa reflexão, a gente pode pensar em algumas metodologias ativas que vários professores já desenvolvem em sala de aula e que muitas vezes não colocam as terminologias, mas que já estão desenvolvendo. Aprendizagem baseada em projetos,
trazer a aprendizagem baseada em pares, a aprendizagem baseada em times, a perspectiva do STEAM, que é essa necessidade interdisciplinar. Alguns países trabalham desenvolvendo projetos, os alunos desenvolvendo projetos nessa perspectiva STEAM, de aproximar diversas áreas do conhecimento, ciência, tecnologia, artes, matemática, engenharia. Então, a transversalidade, a interdisciplinaridade e a contextualização vão estar aí associadas nesse grande contexto aí de inovação pedagógica que cada vez mais a gente escuta aí nas formações. Então, estamos diante das metodologias inovativas. Esse conceito ele foi colocado pelas autoras Filatro e pela Cavalcante. São duas autoras que trabalham com produção de conteúdos, com a educação corporativa e com a educação à distância. Então, esse termo elas utilizaram trazendo uma série de metodologias inovativas. As metodologias criativas, com o protagonismo no estudante, que vão trabalhar a colaboração, a criatividade, as metodologias ágeis, que vão trabalhar na perspectiva do mobile learning, as metodologias imersivas, que vão trabalhar as vivências multissensoriais, o engajamento dos estudantes em processos mais lúdicos, e as metodologias analíticas, e aí elas vão colocar as tecnologias de inteligência artificial no processo também dessa relação homem-máquina, personalização da aprendizagem por meio das ferramentas de IA. E trazemos também um autor clássico aí no campo das discussões, né, das metodologias ativas, que é o José Moran. Moran tem vários livros, artigos, em que ele coloca muito essa dimensão do protagonismo do estudante, o estudante como centro do processo de aprendizagem, responsável pela construção do conhecimento, e as metodologias ativas que vão colocar os problemas e situações de forma contextualizada para que esses estudantes, de forma colaborativa, consigam construir suas aprendizagens. E aqui a gente traz um monte de ideias na perspectiva da gente pensar em, futuramente, estratégias para abordar a leitura literária dentro da sala de aula. Precisamos pensar na noção dos gêneros literários, nos processos de fruição estética, a integração da literatura com outras linguagens, trabalhando o dialogismo na perspectiva do Bakhtin, a intertextualidade na perspectiva da Júlia Kristeva, que é uma autora que aborda a intertextualidade como processo de absorção e de transformação dos textos, a transtextualidade na perspectiva do Gerard Genet, entendendo que a leitura literária ela tem essa ideia do palimpsesto, a gente vai descortinando as possibilidades de conexões dialógicas, a ideia de saberes e sabores, do Roland Barthes, a ideia do Stanley Fish, das comunidades interpretativas, integrando também novos desenhos didáticos com as tecnologias digitais, com os recursos educacionais abertos, com as metodologias inovativas na perspectiva de Filatro e Cavalcante, que falamos há pouco, a necessidade de formação de leitores críticos no campo literário, integrando as práticas de letramentos literários e digitais dentro desse contexto dinâmico da cultura digital. Aqui a gente traz algumas tecnologias, depois a gente vai compartilhar esse material com vocês, né, em que os professores podem utilizar para dinamizar práticas de leituras literárias. O Canva, Geniali, o Padlet, StoryJumper, Thinkly e vários outros recursos. Kahoot, que trabalha na perspectiva da gamificação, EducaPlay e por aí vai. A gente só colocou alguns exemplos. As próprias ferramentas de IA, né, que estão sendo muito comentadas ultimamente, que também a gente pode fazer adaptações e trazer para esse cenário da cultura literária, a gente motivar o uso ético, crítico e reflexivo dessas ferramentas. Então, de repente, a gente foi colocando algumas sugestões, né? Gerar perguntas para discussão, propor atividades de interpretação de obras literárias, criar determinados quizzes, simular diálogos com personagens, criar podcasts literários. A gente teve aí a formação do professor Eduardo, que ele colocou várias possibilidades de uso aí das ferramentas de IA, e a gente pode trazer para o nosso campo literário. Usar ferramentas para elaborar perguntas interpretativas e contextuais,
antes, durante e depois da leitura literária, propor quiz colaborativo em sala de aula, para que depois a gente tenha aí perguntas à ferramenta e a gente vai consolidar como é que aquela pergunta está sendo colocada, de acordo com as leituras que vão sendo construídas, criar linhas de tempo, linhas literárias, mapas conceituais, com características de personagens, com alguns trechos comentados, trabalhar numa perspectiva multimodal, hipertextual, com a conexão entre leituras de obras literárias diversas, tudo isso vai ser bem importante para a gente refletir e tentar educar esse estudante para a cultura digital de uma forma crítica e reflexiva. Algumas redes de trilhas temáticas para ensinar da literatura na escola. É muito importante tentar observar também esse processo de articulação com essa reflexão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, porque a gente pode aproximar as leituras literárias de temas transversais e propor também articulação com essa agenda da ONU, né, que também as escolas estão trabalhando muito projetos nessa perspectiva. Aqui colocamos várias ideias também, né, a necessidade da gente, de repente, pensar podcasts literários, leituras literárias em debate, a gravação de podcasts de determinadas obras para debater determinados temas. Aí a gente poderia articular com alguns temas recorrentes, direitos humanos, alguns temas transversais, trabalhar o que o estudante muitas vezes está aí nessas redes sociais, TikTok, trabalhar book talk, resenhas literárias digitais, estudar o gênero resenha literária para a produção de vídeos, disseminar vídeos nas redes sociais. E aí eu fui colocando já algumas possibilidades de articulação com ODS, né? Crônicas urbanas e narrativas digitais, produção de algumas crônicas ou leituras de crônicas inspiradas no cotidiano, explorando também a conexão com temas como cidadania, fome, meio ambiente e outros. Blogs literários e protagonismo juvenil, criação de blogs para promover a escrita autoral, articulando essa escrita ao protagonismo dos estudantes na cultura digital, explorando alguns temas como educação, trabalho, empreendedorismo e tantos outros. Rap e poesia marginal, voz da periferia. A gente teve já alguns projetos com rap na escola, em edições passadas, que deu muito certo. O livro do futuro, literatura e inteligência artificial, explorar um pouco a inteligência artificial nessa dimensão da leitura e da escrita, criando narrativas interativas, fanfiction e cultura pop, recriando clássicos. Daqui a pouco teremos uma apresentação de uma pibidiana que está trabalhando com fanfics, também é interessante. Instagram literário, perfis de personagens, criação de alguns perfis, promovendo essa reflexão sobre análises, interpretações de textos, sarau digital, performance e poesia na web, contos ecológicos, ecopoesia, narrativas de mulheres na literatura e na mídia, dando representatividade à escrita produzida por mulheres, literaturas indígenas e afro-brasileiras, ancestralidade e resistência, o estudo e a produção de textos baseados em narrativas, lendas, que vão valorizar outras culturas, literatura cartoneira, trabalhando a sustentabilidade, as leituras críticas nessa perspectiva, selecionando gêneros literários que dialoguem com esses temas sociais e debater essa relação entre material reciclado, a dimensão estética do livro cartoneiro e os conteúdos que vão sendo colocados nessa perspectiva. Aqui também uma série de temas que a gente vai passar rapidamente, né? Trabalhando essa articulação literatura e outras linguagens, literatura e cinema, buscando articular com diversos recursos, com metodologias ativas, com aprendizagem baseada em projetos, baseada em problemas. Essa ideia acho que é bem interessante, trabalhar esses gêneros, mashups literários e as releituras literárias em sala de aula, reconhecendo a importância de agora a gente estar muito com algumas editoras que estão trabalhando essas adaptações de textos segundo esses princípios da cultura do remix. Aí estão pegando os clássicos das obras literárias e colocando cultura pop, a cultura juvenil, que os estudantes, as curiosidades desses estudantes, né? Então, a gente tem aí,
Senhora, a bruxa, escrava Isaura e o vampiro, o alienista, caçador de mutantes. Então, são perspectivas aí de releituras e adaptações, pegando também esse universo da cultura juvenil e trazendo essas reflexões intertextuais, essas conexões intertextuais. Aqui também é importante a gente perceber a elaboração de podcasts, que também valoriza muito a produção autoral dos estudantes, e a gente pode ter uma diversidade de gêneros para a gente articular com podcasts. Videopoemas, trabalhando gêneros híbridos, nessa fusão da linguagem literária e de outros recursos audiovisuais, também é bem importante, como uma possibilidade de trabalho. Memes que estão aí, todo mundo utiliza, os alunos adoram, e fazer articulação com a leitura literária intertextual, né? Algumas ferramentas, explorar algumas ferramentas de memes, né? Aí a gente escolheu alguns exemplos, Carlos Drummond, de Android, para a gente ter essa dimensão também do humor, trabalhar a literatura, minisséries, novelas, abordando essas conexões intertextuais, articulando com metodologias ativas. Enfim, são várias ideias que a gente foi aqui pensando, compartilhando com vocês, para a gente estar refletindo. Aqui também a gente traz algumas ideias de projetos, de repente, mais amplos, em que a gente poderia, de repente, pegar uma obra como Morte e Vida Severina, né, como um exemplo, fazer articulações com a pintura, pegando aí os retirantes de Portinari em suas múltiplas versões, pegando a xilogravura, a cultura popular, a literatura popular, o cordel, pegando a linguagem da fotografia, fazendo a imersão nas obras do Sebastião Salgado, trabalhando várias outras releituras, pegando aí o filme, a adaptação cinematográfica, a animação, que é uma adaptação belíssima, que a gente já indica para que vocês observem depois, a música, em que a gente tem a música, a letra, né, do Chico Buarque, e várias interpretações também que a gente tem aí, Elba Ramalho e outros artistas. Aqui a poética de João Cabral de Melo Neto e outras linguagens, um fragmento, de repente, de um poema, aqui, O Cão Sem Plumas. Aqui a gente não vai ler, mas é um fragmento que ele é revisitado em outras releituras, em outras conexões intertextuais. A gente poderia trazer aqui uma leitura mais intersemiótica, pegando essa dimensão da relação homem-meio, né, a cultura local, trazendo Nação Zumbi, trazendo as releituras, aqui a gente traz do Sepultura, né, que faz uma homenagem à Nação Zumbi, a gente tem um vídeo, e também literatura, também é Masterchef, gente. A literatura a gente tem aqui, a gente teve um episódio do Masterchef que fez uma homenagem da Lama ao Caos, Nação Zumbi, e a gente teve também uma sobremesa, pode ser apetitosa, mas esteticamente ela se aproxima numa relação intertextual dessas dimensões aqui que a gente está apresentando, né? Aqui a gente traz também um outro exemplo, pegando a poética de João Cabral, para essa linguagem, literatura e dança, em várias cenas aqui desse espetáculo que a gente teve, belíssimo, da Débora Coke, né? Que é muito, muito importante a gente refletir. A gente vai deixar o vídeo depois com vocês também, os links aqui. Esse vídeo tem várias cenas, e tem uma cena desse espetáculo aqui, que é bem interessante, que vai justamente recuperar o texto literário e fazer todo o processo de construção do cenário com os dançarinos, espetáculo belíssimo. Então, por fim, é primordial compreender a literatura como um direito humano, fenômeno de linguagem, interdisciplinar, indisciplinar, dialógico, cronotópico, polifônico, multicultural, político, histórico, nesse processo de formação de leitores e leitoras. Gente. A gente precisa ter essa visão ampla para a gente tentar fazer com que o nosso estudante mergulhe e entenda essa dimensão ampla da literatura. Quem é professor de literatura, muitas e muitas vezes, certamente se deparou com aquela pergunta do estudante: professora,
Por que é que eu tenho que estudar literatura? Por que eu preciso da arte? Né? Então, a gente precisa fazer com que esse aluno compreenda o direito à arte e o direito à literatura nessa dimensão. A leitura literária como prática dialógica, simbólica, sociocultural. O modo como eu leio a obra literária diz muito sobre o que é que eu penso sobre a literatura, sobre a leitura, sobre a educação, sobre a sociedade. Ler literatura é um ato de poder, é um ato interdisciplinar, indisciplinar, de emancipação dos leitores e das leituras. As práticas inovativas de leituras literárias precisam fazer parte do cotidiano escolar. Então, as vozes desses estudantes precisam ser ouvidas, suas experiências de leituras literárias merecem ser respeitadas e valorizadas. Enquanto isso não acontecer, o estudante vai estar fazendo esta pergunta: oh, professora, por que eu preciso estudar literatura? Por que eu preciso ler literatura? E aí a gente vai finalizando com um pouquinho, uma pitadinha de poesia, um trechinho de Procura da Poesia do Carlos Drummond. Chega mais perto, contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Nossa função como educadores, como educadoras, é apresentar várias possibilidades, várias portas de acesso a esse multi-universo que é a literatura. E essa chave o aluno precisa encontrar, mas a gente precisa criar essa oportunidade para que o aluno consiga descortinar as faces secretas das palavras e perceber o potencial da literatura nesse processo. Conceição Evaristo também tem um poema belíssimo em que ela coloca: quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Enquanto educadores e educadoras, penso que devamos apresentar para os estudantes esse poder da palavra, essa necessidade de o estudante morder a palavra e chegar ao tutano do verbo para conseguir perceber as potencialidades da obra poética e da poesia. Para a gente finalizar, eu vou colocar aqui esse vídeo, aí vocês me dizem se está ok o som, porque aí a gente vai deixar aqui uma tarefinha. No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Now, see that look in Mr. Pitt's eye? Like 19th century literature has nothing to do with going to business school or medical school, right? Maybe. Mr. Hopkins, you may agree with him, thinking, yes, we should simply study our Mr. Pritchard and learn our rhyme and meter and go quietly about the business of achieving other ambitions. A little secret for you. Huddle up. Huddle up! We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, "O me, O life of the questions of these recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish, what good amid these, O me, O life?" Answer, that you are here, that life exists and identity, that the powerful play goes on and you may contribute a verse. That the powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be?
pronto, gente. Qual é o seu verso? Qual é o nosso verso, né? Vamos concluir com essa dimensão aqui desse grande filme, né? Sociedade dos Poetas Mortos, e a gente traz essa reflexão para a gente entender aqui qual é a nossa relação com a literatura, de que forma a gente pode pensar a obra literária para a gente conseguir levar a literatura de forma crítica e reflexiva para os nossos estudantes. Então, a gente vai deixar aqui essa missão para vocês pensarem, a gente vai colocar aqui um link para a gente construir aqui o nosso compartilhamento, o nosso painel de literatura, nossos mapas poéticos. Qual será o seu verso para versejar o âmago das emoções da vida? A gente misturou um pouquinho Sociedade dos Poetas Mortos com a perspectiva da Conceição Evaristo, né? Para a gente ter essa dimensão. Colocamos aí os links da Conceição Evaristo, desse trechinho que a gente passou da Sociedade dos Poetas Mortos, um pouquinho também do Drummond, para a gente refletir, construir essa ideia, cada um de repente selecionar um verso e colocar aqui para depois a gente ter essa continuidade. Agora a gente vai visualizar algumas experiências do programa de iniciação à docência de língua portuguesa de algumas escolas, né? O nosso programa do núcleo de língua portuguesa EAD, ele está sendo desenvolvido em 3 escolas, com a participação de 3 docentes supervisores, 24 discentes, bolsistas, 2 voluntários, e nessas 3 escolas nós temos ações. Na ERF, professor Arruda Marinho, Pesqueira, Pernambuco, EREM Ginásio Pernambucano, Recife, Pernambuco, e EREM Padre Inécio Rodrigues. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês a participação das queridas estudantes que estarão aqui conosco nesse compartilhamento de algumas ideias importantes para a gente refletir. Como é que a gente pode pensar nas ações que desenvolvemos nas escolas, nesse processo das práticas de letramento literário, de ensinagem de literatura, com base na inovação. Já agradeço aqui, daqui a pouco a gente coloca no chat aqui os links. Finalizo aqui. É isso, gente. Ivanda é fantástica, é incrível, e uma série de outras coisas que eu poderia falar aqui, né? Que vocês já sabem. Mas, assim, a gente teve uma demora aí por conta de um problema técnico, e aí a gente vai ter que agilizar um pouco, acelerar aqui, né, Everton? Porque os seus meninos têm aula daqui a pouco, a galera do presencial, não é isso? Qual é o horário da aula deles? Que eu não sei, que eu sou Isso, Eduardo. 18h30, né? Acredito que alguns precisaram sair, devem estar outros já assistindo no traslado. E, de fato... O trânsito aí, né, para a universidade. Então, a gente vai, assim, dar sequência, como o professor Ivanda mencionou, e as meninas farão uma apresentação breve, porque a gente tem essa questão do tempo, né? O EAD não, mas os meninos do presencial têm a aula daqui a pouquinho. Então, a primeira convidada hoje aqui é a Natália. A Natália está por aí? Natália Celina? Boa tarde, tô sim. Oi, minha linda, aparece aí para a gente te ver. Gente, Natália Celina Ferreira de Souza Gomes, ela é graduanda do 5º período do curso de licenciatura em Letras de Língua Portuguesa na modalidade EAD, aqui na UEADTech. Ela é bolsista do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, né, CAPES, e ela atua também no Núcleo de Letras de Língua Portuguesa EAD UFRPE. Nessa parceria, ela está conosco junto o EREM Ginásio Pernambucano, aqui em Recife, né, na capital, e ela já foi também monitora de língua portuguesa na escola municipal, numa escola pública no município de Surubim, não é isso, minha linda? Isso mesmo. Muito bom. Conta aí pra gente o que é que você vai compartilhar conosco hoje. Certo. Muito obrigada, Eduardo, pela apresentação. Eu vou apresentar aqui os slides, só um momento. Ok. Aí, carregou. Estão vendo direitinho? Perfeitamente. Pronto. Aqui é o título, né, da minha oficina pedagógica, que nós estamos elaborando no PIBID.
letramento literário através de um diálogo interdisciplinar entre contos fantásticos e história, na turma do 2º ano do ensino médio, com foco em metodologias ativas. Eu sou bolsista do PIBID, juntamente com a CAPES. Aqui, passei muito. Aqui uma breve contextualização da escola que eu estou atuando no PIBID, que é a EREM Ginásio Pernambucano, situada lá no Recife, na Rua da Aurora, e é a escola mais antiga em funcionamento do Brasil. É uma escola de tempo integral, na modalidade de ensino médio. O total de turmas são 16, com média de 45 alunos cada turma. Nós somos um grupo de 10 PIBIdianos nessa escola, entre bolsistas e voluntários, acompanhando turmas de 2º ano do ensino médio. Estamos atuando desde novembro do ano passado até o presente momento. Tenho como supervisor Valdemar Cavalcante, e a coordenadora a professora Ivanda, e o vice-coordenador, professor Eduardo Barbo. Aqui eu destaquei 3 pontos que eu achei bem interessante no projeto político-pedagógico da escola, que a escola tem uma proposta de educação interdimensional, né, que vai além do cognitivo, que é o alicerce, né, na verdade, para a educação integral. Ela propõe também o protagonismo estudantil, em consonância com a BNCC. Então, todas as aulas, os eventos, os projetos são nessa perspectiva, de fazer com que o aluno ele participe ativamente, né, na construção do conhecimento. E as propostas da escola, elas estão alicerçadas também nesses 3 documentos, na LDB, no novo ensino médio, que está baseado na BNCC, e o currículo de Pernambuco Ensino Médio. Aqui é a ementa do meu planejamento para a oficina. Eu vou trabalhar o gênero conto, as características, funções, elementos da narrativa, o gênero fantástico, definir o fantástico e os vínculos da literatura com a sociedade e o contexto histórico, numa perspectiva interdisciplinar, estimular a criatividade, imaginação, pensamento crítico, explorando a realidade de outras maneiras, práticas de leituras literárias de contos fantásticos, com foco em metodologias ativas e produção de contos fantásticos relacionando-os com a história. Aqui é a metodologia utilizada para o planejamento. Ela se deu em 3 etapas até aqui. A primeira foi a avaliação diagnóstica que nós fizemos na escola, a observação de aulas e a coleta de dados por meio de entrevistas e questionários. A segunda etapa foi feita com a análise desses dados, e uma pesquisa também documental do projeto político-pedagógico da Escola Campo, a BNCC e o currículo de Pernambuco. E a terceira etapa foi a elaboração do PAP, o Plano de Ação Pedagógica. Nós ainda não aplicamos o PAP na escola, estamos aplicando por esses dias, por isso que a metodologia ainda ela vai continuar, foi até o presente momento. Então, o eixo para o ensino da língua portuguesa escolhido foi o letramento literário, e as práticas norteadoras serão a leitura, a oralidade e a produção textual. Aqui eu destaquei 2 habilidades da BNCC, eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas a primeira diz respeito à produção, de texto, oralidade, e a segunda puxando mais para o campo do digital. Aqui os objetivos, do projeto. O geral é desenvolver o letramento dos discentes por meio da leitura de textos do conto Gênero Fantástico, em diálogo interdisciplinar com a história, interface com metodologias ativas. E os objetivos específicos: exercitar a habilidade relacionada à leitura, como compreensão e interpretação de texto, desenvolver a criatividade, a imaginação, o pensamento crítico e a reflexão, ao explorar a realidade de outras maneiras, promover a aprendizagem de forma coletiva, com o uso das metodologias ativas, aprendizagem baseada em pares e times, no desenvolvimento das atividades, e desenvolver a habilidade de comunicação multimodal, ao integrar as tecnologias digitais para a criação do mural digital, que vai ser no Padlet. A fundamentação teórica, Freire, com suas reflexões sobre a prática docente, ele sempre nos instrui, uma prática emancipadora, onde a gente estimule sempre o diálogo, a participação ativa dos estudantes. Tosis Neuli, eles propõem o ensino da língua por meio dos gêneros, orais e escritos. Morin, nos eixos das metodologias ativas. Soares, no eixo dos letramentos digitais. Cosson, com a proposta de sequência didática para o letramento literário. E Todorov, sobre o gênero fantástico. Ele diz que consiste em uma hesitação experimentada, em que a incerteza, o medo, o suspense causam no leitor esse estranhamento. Os recursos didáticos e tecnológicos,
que irei utilizar com os estudantes é o livro paradidático Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire, Data Show, folhas de caderno para produção e computador ou smartphone para fazer um mural digital. Para a elaboração do meu PAP, eu considerei algumas coisas que foram coletadas por meio das entrevistas e dos questionários aplicados. Foi percebido que a leitura e a escrita são as práticas de linguagem mais desafiadoras com essa turma. Eles também têm dificuldade de trabalhar com gêneros textuais diferentes dos quais eles já estão habituados. E um tema que agrada bastante a turma nas narrativas é o terror, que é um tema também bastante explorado nas narrativas fantásticas. Então, eu sugeri, né, a sequência didática para o letramento literário de Cosso, que tem por finalidade fazer os estudantes se apropriarem da leitura e da escrita e das práticas sociais de linguagem no campo artístico-literário. Então, a minha proposta didático-pedagógica, Contos Assombrados na Sala de Aula, vou trabalhar com esse livro de Freire, que é um compilado de contos de assombrações, de aparições, né, de vários lugares aqui de Recife, onde ele vai articular esse imaginário, né, que há vários aspectos históricos, também sociológicos. Ele é sociológico, né, sociólogo. Então, esses contos remetem muito a períodos da escravidão, a revoluções que aconteceram aqui. Então, a gente vai fazer essa interdisciplinaridade. As etapas da sequência didática proposta por Cosson são 4. A motivação, introdução, a leitura e a interpretação. Então, a primeira etapa, a motivação, ela consiste em estabelecer laços estreitos com o texto literário, sem necessariamente já iniciar mostrando a obra aos alunos. Então, essa etapa se dará por meio de perguntas sobre as histórias de assombrações que os educandos conhecem, fomentando o diálogo sobre como essas histórias elas mudam a cultura popular. Na segunda etapa, a introdução, será realizada a apresentação do gênero textual, do autor e da obra, falando da sua importância. E será utilizado o data show para a apresentação. Também será feita a apresentação física da obra, chamando a atenção dos alunos para a leitura da capa e de outros elementos paratextuais, a fim de que o aluno receba a obra de maneira positiva. Na leitura, né, a leitura propriamente dita, os alunos eles formarão grupos que ficarão responsáveis pela leitura de diferentes contos. Será estabelecido um período para a leitura e durante esse intervalo nós iremos acompanhar os estudantes, sempre dialogando para perceber possíveis dificuldades com textos para auxiliá-los nesse processo. E a quarta etapa, a interpretação, se dará em 2 momentos. Né? O primeiro momento será uma roda de diálogo com os estudantes para que eles externalizem o que eles leram, compartilhando os sentidos que foram construídos. Então, os grupos eles irão apresentar, né, os contos que leram, falar da experiência com a obra, quais os elementos do gênero fantástico presentes no conto e contextualizá-los historicamente. E para finalizar e consolidar as aprendizagens, os estudantes irão produzir os seus contos fantásticos, tendo como espaço da narrativa a própria escola, que também é uma escola histórica, bicentenária nesse ano. Então, a gente vai fazer esse trabalho e eles vão relacionar com a historicidade da própria escola. Os contos serão produzidos colaborativamente no mural digital Padlet, que é uma plataforma, né, como o Ivanda já mostrou, que permite vários recursos, texto, vídeo, áudio. Então, cada um vai colocar lá da sua maneira e a gente vai fazer um grande mural. Eles serão lidos com toda a turma e também expostos tanto na comunidade escolar como na rede social da escola. A avaliação será feita por meio da participação nas atividades propostas, na roda de diálogo e nas produções textuais. Aqui as considerações finais, né? Que o PIBID, ele ao articular essa parceria entre a universidade e a escola, ele proporciona para nós vivências significativas que possibilitam várias ideias, iniciativas, planejamentos e reflexões que contribuem para o processo de formação inicial docente. Então, nessa etapa de imersão nas escolas, as orientações e o suporte que recebemos também da coordenação diária e do professor supervisor foram indispensáveis para o melhor andamento das ações e, dessa maneira, afirmamos a importância do PIBID em nossa formação acadêmica, pois o programa ele incentiva os bolsistas para uma formação docente crítica e reflexiva, com base nos diferentes contextos e conflitos que compõem o espaço escolar, que é muito importante para o processo de constituição da nossa identidade enquanto professores. Aqui são as referências. Aqui eu finalizo com a citação de Freire. Enquanto ensino,
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando intervenho, intervindo, educo e me educo. Então, para Freire, o ensino e a pesquisa, eles são indissociáveis, né? Então, nós, enquanto professores de formação, devemos constantemente estar pesquisando, né? Temos que saber para quem a gente está fornecendo essa aula e constantemente estar nessa prática. Para que sempre pesquisando abordagens, como o Ivanda falou, abordagens pedagógicas, propostas pedagógicas que alcancem esses estudantes, né? Para que o aprendizado seja significativo e nós não venhamos, né, fracassar na educação desses jovens. É isso, muito obrigada. Natália, a gente é que agradece, né? Foi uma belíssima apresentação, bem sintética, como a gente havia pedido. E a gente vai deixar todos os comentários para o final. E gostaríamos de agora Jaqueline. Jaqueline, está por aí? Jaqueline Azevedo. Oi, Jaqueline, boa tarde. Jaqueline, vou fazer uma apresentação breve também. É graduada em Ciências Biológicas, licenciada pela UFRPE. É graduanda do curso de Licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, EAD, UFRPE. Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, fazendo parte do edital FACEP também, né, número 9/2025, com sensibilização à ciência, participante do grupo de pesquisa Reflexões e Usos Linguísticos e Literários na Educação Básica e curso a pós-graduação em Literatura Brasileira e Infanto-Juvenil da Unifafiri. Jaqueline, por favor. Boa noite, obrigada, Everton, pela apresentação. Vou compartilhar aqui a apresentação e já começar, tá certo? Posso começar? Ok. Pode sim. Tá, obrigada. Os contos de Clarice Lispector em sala de aula. Proposta de letramento literário em diálogo com círculos de leitura e abordagem intersemiótica. A Escola Campo, que eu estou atuando, é a Escola Professor Padrinésio Rodrigues, localizada aqui em Recife, no bairro Linha do Tiro. A turma que está sendo feita a observação é a turma do 2º ano, a etapa de ensino. É uma escola de grande porte, uma média mais ou menos de 300 alunos, mas por turma fica uma média de 30 alunos. O objetivo geral do planejamento, né, do PAP, é apresentar a proposta de letramento literário no contexto do ensino médio para leituras críticas de contos de Clarice Lispector, considerando o desenho didático de círculos de leituras, à luz de Cosson, 2003, Daniels, dentro de uma perspectiva intersemiótica. Os objetivos específicos compreender as características e funções do gênero conto através da obra de Clarice Lispector, promover a leitura dos contos Felicidade Clandestina e Restos do Carnaval, através de um círculo de leitura estruturado, e realizar leituras silenciosas e compartilhadas em interface com outras linguagens, considerando conexões intertextuais e intersemióticas. Aqui na fundamentação teórica, eu trago 2 definições do gênero conto. A primeira, de Rosenfeld, de 1993, ele focaliza mais nos elementos do conto e ele define o conto da seguinte forma: um conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos. E uma outra definição é a de Imbert, 1992, onde ele diz: o conto é um problema e uma solução. O conto é um gênero narrativo que ele tem umas características que são didaticamente estratégicas no processo de formação do leitor. Uma delas é a brevidade. Eu penso que quando a gente vai começar um processo de formação do leitor, a gente precisa de um texto, né, que ele tenha uma narrativa em menor extensão, porque o fôlego literário dos alunos, infelizmente, não é um fôlego literário muito alto. Então, pensando nisso, eu busquei por um gênero narrativo que tivesse essa narrativa em um tamanho menor, por isso o conto. Mas isso não faz do conto menos importante que os outros gêneros, de forma alguma. Temos aí um gênero com muitas cartazes, muita subjetividade,
um gênero problematizado, contextualizado, não tem por que ele ser menor por conta desse tamanho da narrativa. É apenas uma estratégia para aproximar esse aluno, esse futuro leitor do texto, né, da literatura. Outras características, a contextualização, eu acho que isso é um ponto muito positivo nesse processo de formação do leitor, pois o aluno, quando ele lê o texto e ele se reconhece naquele texto, logo gera a identificação, né? E isso aí já ajuda muito para que a gente chegue na primeira etapa da sequência de formação de leitores, que é a motivação. A outra característica é a problematização do conto. Através dela é possível a gente verificar, potencializar e até desenvolver o senso crítico desse aluno. Por que Clarice Lispector? Santana, 1970, ele organiza a estrutura do conto de Clarice em 4 partes. A primeira parte é a colocação que Clarice faz com os personagens. Esses personagens de Clarice, eles estão sempre colocados em situações cotidianas. A preparação psicológica que Clarice faz no personagem para receber o evento. A epifania, o desfecho, que esse desfecho é uma ressignificação desse personagem depois da epifania. Clarice, ela cumpre muito bem um dos papéis do gênero, que é a comunicação. Ela se comunica com o leitor de uma forma simples, direta, precisa. Eu tenho a impressão que, quando a gente lê Clarice, a gente é atravessado pelo discurso de Clarice, pela forma como ela se comunica com a gente. Ao mesmo tempo, eu sinto que ela acolhe a gente depois desse atravessamento, sabe? Então, eu acho que essa sensibilidade, ao mesmo tempo, essa precisão na hora de se comunicar, eu acho que ajuda muito para aprender a atenção desse aluno. Tem uma estrutura didaticamente confortável. Os contos de Clarice são contos que são bem organizados, possível da gente fazer identificação de estrutura, início, meio, o desenvolvimento com clímax alto, clímax baixo, o desfecho, as cartazes que ela traz. A questão da representatividade feminina, né? Clarice é considerada uma das maiores contistas brasileiras, de acordo com Bosse, em 1999. Por que Felicidade Clandestina e Restos do Carnaval? Observando as aulas na escola Herém Padrinécio, eu percebi que as salas são compostas por muitos tipos de leitores. E aí, eu já tinha escolhido o gênero, mas eu não tinha escolhido o conto, né? Eu fiquei me perguntando a autoria, qual seria o conto, e aí eu fiz uma correlação. Eu percebi que na sala, por ter diversos tipos de leitores, o aluno A, ele é um leitor voraz, como a protagonista da Felicidade Clandestina, do conto da Felicidade Clandestina. Percebi que o aluno B, ele é um leitor relutante, como a menina má que tem no conto. Percebi que temos também um leitor vencido, como a protagonista da Felicidade Clandestina. E aí eu percebi que eu poderia criar uma situação de identificação durante essa prática. Alguns alunos iriam se identificar com o texto por esse viés e muitos outros, né? As cartazes são muitas e é possível a gente gerar esse campo de identificação do aluno com o texto. Pela configuração do círculo de leitura, o aluno ele precisa ter o poder de escolha, ele precisa eleger a obra que a gente vai trabalhar. Então, eu procurei outra obra que fosse próxima de Felicidade Clandestina para que ele pudesse fazer a escolha, e aí foi Restos de Carnaval. E um outro motivo é a contextualização desses contos. Esses contos são ambientados aqui em Recife, onde se localiza a escola campo, né, lugares por onde possivelmente esses alunos transitam. A prática que vai ser utilizada vai ser o círculo de leitura estruturado, por ele possuir uma estrutura estabelecida, por ele possuir roteiro, por ele permitir atividades de registros antes e depois da prática, por ele ser bem pertinente ao modelo escolar, embora ele seja aplicável em qualquer espaço. Um ponto positivo dele é o controle de leitura, vou poder ter esse controle, ao mesmo tempo que, enquanto docente, eu preciso ter o cuidado para não restringir essa leitura. Eu entendo que, a partir do momento que a literatura
atravessam o espaço formativo, ela já começa a margear para o didatismo. Mas, enquanto docente, né, eu vou tentar distanciar o máximo desse didatismo, a literatura, mas vou consciente de que esse risco eu estou submetida a ele, né, durante a prática. A metodologia eu organizei à luz de COSSON 2023, etapas de leitura, quando ele divide as etapas de leitura em modelagem, quando o professor orienta o aluno, essa aí é uma função que cabe mais ao professor, é orientação, inferências quando necessária, prática e avaliação. Então, foram 6 momentos que eu dividi o desenvolvimento da metodologia, e para cada momento a categorização da etapa de leitura. No primeiro momento, vou acolher os alunos, organizá-los em círculos, colocar eles diante das 2 obras para que eles possam eleger uma e assim a gente seguir o enfoque na obra elegida. Então, nesse primeiro momento, as etapas de leitura são modelagem, prática e avaliação. O segundo momento é uma leitura coletiva, identificando as características estruturais e semânticas do conto, aí também modelagem, prática e avaliação. E o terceiro momento é o momento que eu busco verificar o nível de compreensão deles em relação ao texto, é um momento em que eu pretendo que esse texto seja melhor explorado, e para isso eu gostaria de aplicar os cartões de função de Daniels, 2002, onde ele sugere 4 funções, que os alunos recebam a incumbência de 9 funções, 9 funções, e eles assumam esse papel, essa função, tirando um trecho da obra que foi lida e apresentando ou de forma gráfica ou de forma oral. No meu caso, vai ser forma oral. Não farei uso das 9 funções, porque não dará tempo, mas farei uso da função conector, questionador, ilustrador e iluminador, porque eu acredito que atende os objetivos e, para a prática de compreensão textual, é o suficiente. O quarto momento, o gênero conto, abordagem intersemiótica. São fotografias da cidade do Recife, da década de 30, que os 2 contos são ambientados nessa década, então os alunos irão fazer a leitura visual, seguindo a orientação de Zilberman, 2007, onde ela diz que, de repente, a leitura visual na etapa do ensino médio seja mais importante do que uma mera decodificação de códigos alfabéticos. Então, eles farão essa leitura visual, possíveis associações com os trechos, também eu acredito que vai ter um reconhecimento aí pelas ruas, né, as imagens, etapas de leitura, modelagem e avaliação. Quinto momento, aplicação da ficha de autoavaliação de COSSON. Sexto momento, tentando atender, né, a uma orientação da BNCC, onde ela diz que os estudantes da etapa do ensino médio precisam vivenciar, experienciar as linguagens de diferentes formas através de diferentes mídias. Então, para isso, eu pensei na exibição do curta Clandestina Felicidade. Esse curta será exibido. Penso no plano B também, nem sempre o retroprojetor está disponível, então eu penso em entregar para eles o QR Code, o link desse vídeo, até mesmo que seja possível para que eles possam apreciar depois. Essa etapa de leitura é a prática. Como avaliação, o meu aporte teórico é Freire, 1996. Eu trago Freire nesse processo avaliativo comigo, contando com a humildade, com a coerência, com a escuta ativa, com o tríduo ação, reflexão, ação, que eu costumo dizer que é o meu lema docente. E Libânio, 1994, eu pretendo verificar se os meus objetivos foram alcançados, para isso, assim cumprindo, né, a função pedagógica didática, eu pretendo avaliar os meus progressos e as minhas dificuldades enquanto docente e dos alunos, e eu pretendo analisar as situações didáticas cumprindo a função de controle. Então, as 3 funções, pedagógica, didática, função diagnóstica e de controle, pretendo que faça parte da avaliação. O PAP em diálogo com a BNCC, os eixos são leitura, oralidade, análise linguística e semiótica.
Campos de atuação, vida pessoal e vida artística. As competências, um resumo dessas competências é que essas competências, elas têm como objetivo compreender, mobilizar, ampliar e utilizar as linguagens e práticas culturais de diferentes formas e aqui as suas respectivas habilidades. As referências. E, por fim, uma citação de Eça de Queiroz sobre o conto. Ele diz o seguinte: no conto, tudo precisa ser apontado, num risco leve e sóbrio. Das figuras, deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora, que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos, apenas o que caiba no olhar, ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser. Da paisagem, somente os longes, numa cor unida. Eça de Queiroz. Obrigada. Muito bem, Jaque. Obrigada. Muito lindo. Tchau, tchau. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Ivana, minha amiga, conta pra gente agora. Vamos Depois lá. aí da apresentação da Jaque. Gente, muitas aprendizagens, né, com as Então. apresentações. Agora vamos para a nossa querida Claudiane Maria da Silva, bolsista PIBID no EREM Padre Inécio Rodrigues, estudante da licenciatura em Letras do 5º período da UFRPE, UAE-ADTEC, possui graduação em Pedagogia pela UFRP, ou pela UFPE, pela Universidade Federal de Pernambuco, especialização em alfabetização e letramento pela Uninassal e especialização em estudos da linguagem e formação docente, nosso programa do UIFOR, né, que é uma pós-graduação lato sensu, pela UFRPE, UAE-ADTEC, é professora há mais de 10 anos na educação infantil e no ensino fundamental 1. Bem-vinda, Claudiane, fica à vontade para você socializar. Obrigada. Obrigada. Deixa eu aqui compartilhar. Está aparecendo? Oi, isso, aparece pra gente. Está aparecendo? Pronto. Sim, sim. Então, o meu... Assim. Pronto. O meu trabalho, né, é intitulado Do Papel ao Digital, Uso das Fanfics, como proposta didática na leitura e reescrita da obra A Noite na Taverna, né? Deixa eu passar aqui. Então, contextualização, eu sou bolsista do PIBID, como já foi dito, né? Assim como a colega anterior, Jaqueline, eu também estou lá na EREM Padre Inécio Rodrigues, né? Como ela já apresentou um pouco a escola, não precisa apresentar tanto, só que a nossa professora supervisora é Conceição Rodrigues. E o trabalho em si, ele consta como uma sequência didática, né, para as oficinas pedagógicas do PIBID. Aqui algumas imagens de atividades e eventos que eu participei, né, durante esses últimos 7, 8 meses, né? 8 meses, na verdade, 9, né, que a gente está em setembro. E aí, o objetivo geral desse trabalho é introduzir o conceito de fanfics, despertando ainda mais o interesse pela leitura e escrita criativa, né? Além de estimular a interpretação e a criatividade por meio da produção de uma fanfic. Os objetivos específicos, eu trouxe aqui apenas 3, mas tem mais do que isso, que é conhecer o gênero fanfic, compreendendo suas características e termos usados, além dos elementos que compõem a fanfic. O segundo é produzir a primeira versão de uma fanfic com um capítulo único, ou até 3 capítulos, isso vai depender dos alunos. E o terceiro é reescrever o que for necessário depois da correção. No caso, depois que eles escreverem, eu farei, né? Ainda vou apresentar, acho que no dia 26, que eu vou apresentar desenvolver essa oficina. Fazer uma correção depois que eles escreverem ali a primeira versão. E aí, a minha base teórica para o trabalho em si, para o PAP, né? Eu usei vários autores, mas aqui eu só fosse 4, né?
a Almeida e Silva, de 2019, né, que fala que as fanfics estimulam a curiosidade e a imaginação, reimaginando e recriando histórias, transformando-as em obras completamente diferentes e com finais alternativos e até melhores que o original. Jameson, de 2017, que trabalha muito nessa área de fanfic, né, fala que a fanfic é um gênero de múltiplos temas e subgêneros, com potencial para incorporar elementos multimodais, enriquecendo a experiência de leitura e oferecendo novas camadas de imersão e interpretação daquelas histórias. Também utilizei Dowles e Schneuli, de 2004, né, que trabalha ali com a questão da sequência didática, para promover o ensino de gêneros textuais, considerando-os como um instrumento didático para o ensino de linguagens em situações concretas em sala de aula. E, por último, aqui, Souza Silva e Santos, de 2020, né, que fala que o uso de fanfics em sala de aula estimula o gosto pela leitura e escrita, permitindo que os alunos expressem sua criatividade com base em referências culturais familiares ali para eles. Continuando. Então, metodologia. Né? Aí, a partir das observações, né, que foram feitas aí ao longo desses meses, né, e vendo ali que quando Conceição, ou melhor, Cessa, estava ali iniciando o trabalho com romantismo, eu vi que ela ia escolher ali um livro para trabalhar com a turma, e aí a gente chegou num consenso ali de, vamos, que tal escolher Noite na Taverna, porque aí eu poderia desenvolver ali o meu projeto, o meu PAP. E, desde o início, eu estava com outra ideia, mas aí depois veio a questão de fanfic, que é um tema que eu estudo já há algum tempo, né? E aí eu pensei, por que não levar para a sala de aula, para o PIBID, né, para os meninos, já que eles são muito criativos, né? Desenvolvem trabalhos muito interessantes na escola, até porque a escola tem essa questão de pedagogia de projetos e desenvolve projetos interessantíssimos com eles. Então, por que não levar para a sala de aula a fanfic, fazendo uma releitura ali de Noite na Taverna, né? E, enfim, continuando. As etapas da pesquisação, né? Primeiro, iniciou-se com a ambientação no cotidiano escolar, as pesquisas e observações, né? Na escola, a avaliação diagnóstica, né, de demandas de aprendizagem dos discentes, né? Depois de observar, como eu já disse, eles são bem criativos, né? Produzem coisas interessantíssimas. Então, depois veio a elaboração do PAP, né? Quando eu pensei, não, vou levar a fanfic para a sala de aula como uma alternativa ali de trabalhar a produção de texto, né? E, por último, vai vir a aplicação do PAP no formato de oficina pedagógica, né? Como eu já disse, eu vou desenvolver essa oficina no dia 26 agora de setembro. E proposta didático-pedagógica, né? Então, eu pensei em dividir a oficina, como vão ser 2 aulas germinadas, né, de 50 minutos, pensei em dividir a oficina em 4 etapas, né? Inicialmente, apresentar a eles o que é fanfic e todas as características que envolvem esse gênero digital, né? E trazer também fanfics de outras obras conhecidas ou até obras do cânone, mostrando ali para eles a versão em forma de fanfic, né? Como os autores acabam modificando completamente a história e recriando do jeito que querem e que imaginam, né? Na sequência, como Cessa já trabalhou Noite na Taverna com eles, a gente vai ali relembrar algumas características do livro, enfim, o enredo, os personagens, né? E, na sequência, entrar com a proposta de fanfic, né? Onde eu vou trazer ali, já para... Como a oficina vai ser num espaço curto de tempo, né? E a escola, a gente está no final do ano, vivenciando ali, tem muita coisa ainda para eles vivenciarem naquela correria. Então, eu vou trazer, já para facilitar o trabalho deles na produção escrita, vou trazer alguns prompts de enredo já prontos, porque ali eles vão escolher e vão desenvolver a história a partir dali, né? Se baseando
se baseando inicialmente pela história original, que é Noite na Taverna, né? E trazendo como a terceira etapa, né, o terceiro momento, a proposta de fanfic com esses prompts. Depois, o próximo momento vai ser organizar essa proposta de fanfic, né, como é que eles vão fazer, o que eles vão utilizar, né. Inicialmente, eu pensei deles, cada um, dependendo da situação do momento, cada um abrir um arquivo no Google Docs, quem for fazer em dupla ou individualmente, e começar a organizar ali as suas ideias. Se não der para fazer isso no momento, eles podem fazer no papel, ou se não, fazer no próprio bloco de notas do celular, se tiverem com o celular na sala, né? Porque, claro, a gente tem a lei, mas para atividades é permitido, né? A organizar ali as ideias no bloco de notas do celular e, consequentemente, a gente vai criar um grupo no WhatsApp para que eles mandem essas ideias para eu analisar, né? Para que eles possam continuar ali escrevendo, produzindo a sua fanfic, né? Onde já entra aqui o próximo momento. Pode começar na sala, dependendo do horário, né? Porque, como eu disse, são 2 aulas de 50 minutos e o tempo voa muito rápido quando a gente está na sala de aula. E eles podem fazer também em casa, claro, com esse acompanhamento à distância, né? Através do grupo WhatsApp, a gente vai se comunicando e fazendo as correções necessárias. Aqui já entro na próxima etapa, né? Fazendo as correções necessárias, sugestão, adaptação, né? E, por último, a publicação e divulgação. Eu pensei de usar para publicação o Padlet, porque, como é uma fanfic com uma proposta mais educativa, né? De um texto não de entretenimento, mas mais educativo, né? Voltado para a educação. Então, usar o Padlet, porque é de mais fácil acesso para eles, né? E, consequentemente, a divulgação através das redes sociais deles, da escola, né? Minha, enfim. Essas foram as etapas. Considerações finais. Esse trabalho adotou a proposta de pesquisação, organizada em etapas, através de diagnóstico e observação da realidade escolar, planejamento colaborativo com a professora supervisora, elaboração do PAP e, consequentemente, a execução da oficina de escrita e avaliação processual das produções. Buscou-se articular os conteúdos de literatura brasileira, especificamente a de Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, a produção de texto digital, uma fanfic inspirada na obra e mediada por metodologias ativas e recursos tecnológicos para contribuir com o engajamento dos alunos na produção, além de ampliar a prática de escrita criativa e o fortalecimento dos multiletramentos e a integração entre literatura clássica e cultura digital. Aqui estão algumas das referências, né, que eu usei. E é isso. Obrigada. Parabéns, querida Claudiane. Gente, quantas aprendizagens hoje, não é, professor Eduardo, professor Everton? Eu gostei demais. 3 compartilhamentos das nossas queridas pibidianas que estão aí na luta, já com processo de apropriação muito forte. A gente fica super feliz com esses compartilhamentos de vocês, gente. Muito. Pois é, foi uma tarde e início da noite bem ricas, né? A gente teve lá a fala de Ivanda com muitas possibilidades de aprofundamentos e leituras, né? Ivanda trouxe inúmeros conceitos que são importantes para a formação, tanto do ponto de vista do ensino da literatura, quanto da educação de um modo geral. E a gente teve a apresentação de 3 pibirinas que estão completamente apropriadas do processo de planejamento, né? Eu espero que a gente realmente tenha uma oportunidade, Wanda, de depois ouvir novamente as 3 pibirianas depois da intervenção, para que a gente tenha esse relato de como foram, né, essas vivências a partir desses planejamentos que foram tão bem construídos e tão bem apresentados pelas 3, né? A gente fica cheio de orgulho
desses PIBidianos que estão aí fazendo trabalhos belíssimos. Uhum. Eu estou super orgulhoso também. Foi muito bom. Foi a primeira vez que nós tivemos a participação de estudantes, né? Ao longo dos nossos 6 primeiros encontros. Eu gostei demais. Acho que devemos repetir nas próximas. Professora Ivanda, a senhora quer comentar conosco alguma questão relacionada? Eu vi aqui, né, que foi colado o link do Padlet. Está aqui? Isso. Mas eu acho que não houve tempo suficiente. Eu dei uma olhadinha lá, né? O pessoal não colaborou muito. A gente vai deixar aberto, tá? Para quem quiser a continuidade. A gente queria agradecer bastante a participação de vocês aqui, destacar a presença de PIBidianos e PIBidianas. Temos a presença também de José Hélio, que vai compartilhar também o projeto dele em outro momento, que é um projeto também belíssimo. E, assim, parabenizar vocês, gente. Eu acho que foi um momento muito importante de compartilhamentos, de trocas, a participação de vocês nesses eventos formativos, não só como espectadores, mas também como protagonistas, colocando as suas experiências, as suas vivências, os seus planejamentos. Isso é muito importante, não é? E eu creio que o momento de hoje foi muito interessante nessa perspectiva, da gente ter essa etapa inicial, com algumas reflexões que tentamos colocar para vocês, algumas sugestões de ideias, de leituras, e como vocês já estão colocando na prática algumas ideias aí que, com certeza, a partir desses movimentos formativos, né, e dessas avaliações diagnósticas que vocês estão fazendo nas escolas, nas observações participantes, as observações de aulas, entrevistas com os estudantes, a escuta ativa dos estudantes, tudo isso é muito importante para esse movimento de construção dos planejamentos junto com os supervisores que estão também apoiando vocês nesses espaços formativos. E viva o PIBID, minha gente, porque o PIBID Viva! É fundamental num curso de licenciatura. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre isso. É isso. Ok. Bom, para os próximos encontros, hoje, ao longo da nossa apresentação, eu ouvi uns spoilers, assim. Eu ouvi falar agora há pouco no nome de José Hélio, que em algum momento vai passar por aqui, Everton Luna mais cedo. A gente não tem nenhuma data, nem ainda uma programação já concreta, não é, Wanda? São spoilers, conta aí. Isso, vamos organizar, né? Estamos organizando, os coordenadores de área estão participando, os PIBidianos vão participar, porque esse é espaço formativo de vocês, nosso, nos processos de formação inicial e formação continuada, e que é muito importante a gente trocar essas experiências. Jogo para o professor Everton, que está aí. Everton, o que é que você conta aí para a gente? Pensar uma formação futura. Já tem algo... A próxima formação, o sétimo, né? A 7ª edição de trilhas formativas, eu posso sim fazer a formação. Vou pensar direitinho o tema com calma e socializo com vocês, mas eu posso sim me comprometer a conduzir a próxima. Aí, gente, já temos 50%. Já sabemos quem será a celebridade. A outra metade a gente revela nos próximos dias. Fiquem aí aguardando. Gente, muito obrigado por terem participado, por terem continuado conosco aqui. Pedimos desculpa aí por conta daquele problema técnico no início, já detectamos o que foi, e agora a gente já sabemos qual foi o problema, não vai acontecer mais. Essa é a parte boa, já entendemos agora. Ok, gente, até a próxima com Everton Luna. Beijo enorme. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente.